Armando, um cearense passando frio na terra natal, feliz de estar aqui com vocês, muito obrigado. Interromper esse momento de louvor aqui, porque também daqui a pouquinho eu estou voando para Fortaleza, minhas coisas estão ali, gosto de adrenalina, vou para Viracopos, o voo sai daqui a pouco, então está muito bem, tudo certo. Gente, eu queria compartilhar com vocês aquilo que tem sido a raiz mais profunda dos nossos anseios enquanto igreja lá em Fortaleza. Talvez o tema dessa conferência Target realmente falou de muitas fases dessa raiz, mas a profundidade maior é o quanto nós estamos conectados com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não como conceito, mas como verdade real. Ele está à direita do Pai em majestade. Mas ao ascender aos céus, corporalmente, Ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, daqui a umas 3 horas, Ele não estará mais aqui nesse lugar. Senão pela sua onipresença. Mas Ele está com cada um de vocês, por onde quer que vocês forem. Está consciente de que vocês carregam consigo o Espírito Santo de Deus? Andar na presença de Deus e ver a glória de Deus não é uma prerrogativa dos heróis da fé que a gente vê na Bíblia. É nossa prerrogativa. Saiu do templo, saiu do sacerdócio, saiu da mediação de profetas, reis, para uma pessoalidade que nós precisamos aprender a perceber, a curtir e a viver, e onde a real adoração e a intimidade acontece. Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, não sobre mim. Livros e a própria palavra de Deus, a própria Bíblia escrita, é sobre Jesus, não é Jesus. Jesus está no seu Espírito em cada um de nós. Olha a intimidade. Ele diz para aqueles líderes daquela época: vocês examinam as Escrituras porque vocês acham que tem nela a vida eterna, e de fato elas testificam de mim, elas apontam para mim, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Nós corremos o risco, enquanto igreja, de criarmos tantos programas e tantos eventos e tantos momentos em que a gente traduz para as pessoas que a presença do Espírito só se dá naqueles momentos, naquelas horas, naquele lugar, quando Ele está com a gente todo o tempo, no monte e no vale. Deixem que eu lhes ensine. Cada crente deve se responsabilizar pela busca desta intimidade e do seu crescimento em Cristo Jesus. Segundo Pedro 3,18 diz: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios 5, 15 a 16. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio, cresce e edifica-se a si mesmo. Não aqui, lá fora também, e muito mais. Portanto, essa intimidade, esse aprendizado, essa aprendizagem é uma responsabilidade pessoal, e nós precisamos, enquanto líderes, enquanto igreja, devolver a cada crente a responsabilidade pela busca do ensino, da intimidade com o Senhor, dia após dia. Jesus convida a todos a que dele aprendam de mim. Mas desde o Éden, nós temos vivido o jogo do empurra. A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é da serpente, a culpa é dos irmãos, a culpa é da liderança, a culpa é do governo, a culpa é do professor, a culpa é do cônjuge, da família, da igreja. E eu puro de um lado para o outro, tentando achar e talvez sempre culpando alguém. Se tivesse mais Bíblia, mais aula, mais pregações, mais comunhão, mais evangelismo, mais voluntários, mais ensino, mais programações. Se tivéssemos mais salas, mais espaço, mais pastores, mais professores, mais tempo. Eu seria um gigante na fé. Lê do engano. O fato é que antes de assumirmos qualquer responsabilidade por algo, navegamos no jogo da culpa. Sempre alguém teria que ter feito por nós. Se eu não aprendi, culpa do pastor. Se eu não aprendi, culpa do professor.
No caso dos bebês, nós damos assistência 24 horas. Mesmo assim, não fazemos tudo por eles. Eles estão crescendo e aprendendo sempre. Respiram, deglutem, urinam, defecam, e não precisamos ensiná-los sobre isso. Eles simplesmente sabem que nasceram com essas funções inatas. Ou não sabem, mas assim nasceram. Ajudamos na alimentação inicial, mas logo eles pegam na colher, seguram na mamadeira, lidam com a comida como algo natural. E nós apreciamos isso, colocamos no prato e eles comem. A Bíblia precisa ser colocada no prato. Crianças são esponjas no aprendizado, imitam tudo, pegam tudo no ar, repetem palavras e gestos. Elas aprendem com a natureza, com o ambiente, com as circunstâncias, com os objetos e com as pessoas que as cercam. Como o netinho do pastor Sidney aqui, louvando ao Senhor. Quem ensinou? É natural. Os seus sentidos foram aguçados para aprender. Visão, audição, tato, olfato, paladar. No processo que eles mais repetem enquanto crianças. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A pergunta básica traduz a sede natural pelo saber. Mas quais estruturas na igreja, que nós chamamos de igreja, o prédio, o templo, o local, a liturgia. Nós temos que construir salas, nós temos que ter professores, nós temos que ter auditórios, preletores, um bom palco, boa iluminação, a internet, as apostilas, os guias. Mas quais estruturas de verdade facilitariam a aprendizagem? Livros, experiências, natureza, relacionamentos. Duas frases de dois famosos, um Paulo Freire. O ser humano nasce potencialmente inclinado a aprender, necessitando só de estímulos externos e internos, de motivação, de necessidade para o aprendizado. Albert Einstein: eu nunca ensino meus alunos, eu só tenho que prover as condições nas quais eles possam aprender. Mas a escola, a academia, as aulas específicas, elas sim colaboram para um aprendizado mais específico, mas a responsabilidade é do próprio aluno. Melhor é quando o aprendizado acontece fora da sala de aula, fora do culto, por interesse próprio, por pesquisa, por leitura, por disciplina espiritual, por maturidade, por intimidade, por busca. Olha esse gráfico aí, se é que vai aparecer, não sei, não estou vendo. Não, antes. O ensino pressupõe a intenção de que um objetivo seja atingido. Mas a aprendizagem, enquanto iniciativa pessoal, ocorre sem ou com intenção de um objetivo específico. Eu não leio a Bíblia para resolver os meus problemas, mas para contemplar a glória de Deus diariamente, como eu tive que fazer hoje de manhã. Eu tenho o hábito de acordar de joelhos, não posso andar, eu tenho que cair de joelhos, para lembrar da presença de Deus na minha vida como disciplina para mim mesmo. E a palavra de Deus tem que ser aberta como o primeiro recado, o primeiro momento, a primeira intimidade, como se eu estivesse voltando no Éden. Eu não preciso de mediador, eu não preciso de qualquer outro estímulo, senão a presença do Espírito em mim. O ensino, ele aponta para o professor como agente principal e responsável, mas a aprendizagem pessoal aponta para o aprendiz. Ele é o agente principal, responsável pela aprendizagem, não nós, não eu. O ensino aponta para as atividades que centralizam na pessoa e na qualidade dos mestres e dos professores da academia. Mas na aprendizagem pessoal, as atividades estão centradas no interesse de cada um, na capacidade de cada um, nas possibilidades de cada um. A vida espiritual não é diferente. Nós não podemos transferir a responsabilidade para a igreja instituição, para o líder, pastores, para a escola, para o professor, para o líder de jovens, de adolescentes, para o pai ou a mãe. Cada um desses tem um papel fundamental no ensino de modo geral, quer sejam por palavras ou por exemplo, mas a responsabilidade pelo aprendizado é pessoal e nós precisamos devolver ao povo isso. Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Individualmente, gente. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus. Nós temos que provocar na igreja a sede pelo Senhor, para dar consistência, raiz e maturidade. E nesse momento que nós reinventamos
Muita coisa pós-pandemia, pós-trauma, e meio ao mundo caótico. Fincar raízes significa voltar às bases. E elas não podem mais depender de velhos métodos, de velhos ritos. A missa em latim já era. Pedro Valdo, na virada do primeiro milênio, Gutenberg, logo depois com a imprensa, colocam Bíblia na mão do povo, não para carregá-las, mas para que alguém abra a página e veja o sentido, que cada discípulo seja o protagonista, que tenha a iniciativa e assuma a responsabilidade de buscar o seu crescimento. E se eu tivesse no encontro de pastores, alguns já estariam pensando assim, e eu? Qual é o meu papel? Não estamos falando da passiva contemplação, da meditação ou do sermão dos outros. Não estou falando do pregador do YouTube, à disposição de várias pessoas, ou do super pregador que vai vir no domingo, mas do íntimo e pessoal encontro diário com a palavra de Deus, mas acima de tudo com o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Ou não? Sim, sabemos o que fazer, mas o problema é que esse como nem sempre ajuda. Nossas estruturas, elas depõem contra. É o domingo, é o pregador, é o momento, é o YouTube, são os devocionais, são os livros que você lê. São os sermões, as apostilas, os professores, os comentários. Como equipar então com ferramentas e métodos simples aplicáveis ao cotidiano de cada um? O que fazer em casa? Pense no home culto, no home encontro, no home papo com o Espírito Santo. E se isso acontecesse na vida de cada crente, nós não precisaríamos dessa estrutura. Ou nos encontraríamos aqui simplesmente para celebrar o que o Espírito fez ontem, anteontem. Entende? Lá no seu íntimo. Nós inventamos lá na IBC um tal de mapa, né? Você medita, você aplica, você partilha e você depois avalia. Mas a gente diz ao povo de Deus que a palavra de Deus não é um livro a ser ensinado. Um livro a ser estudado. Tem uma música que diz, ninguém explica Deus, né? Do Preto no Branco. A verdade é que ninguém estuda Deus. Você não estuda alguém com quem você estabelece intimidade. Você não estuda a namorada. Você não estuda seu filho. Você não estuda seu pai. Você se relaciona. Ninguém explica Deus. Não se estuda a palavra de Deus. A palavra de Deus é um WhatsApp divino. Você não faz análise sintática quando a sua mulher faz uma declaração de amor para você. A minha mulher disse que está me esperando, ela vai me dar um super beijo. E eu não fiz uma análise sintática do que ela disse. Eu simplesmente curti a palavra dela, como se ela estivesse presente aqui comigo. Então esse é o dilema. Porque no jogo da culpa e do monopólio do saber, nós não sabemos direito como estimular a aprendizagem. E nessa metodologia nós usamos as duas simples perguntas. Todo dia eu faço a mesma pergunta. Quando eu leio a palavra, o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Lá em casa, na minha intimidade. No jogo da culpa e do monopólio, não sabemos direito como estimular. É sempre mais fácil responder questões, dar fórmulas, pegar na caneta, trazer tudo mastigado, ao invés de provocarmos a sede no discípulo para que ele beba mais água, como os restaurantes que enchem a comida de sal para você beber mais. Damos a cesta básica, damos o Bolsa Família, damos a mesada, damos o recurso, damos a apostila, damos o livro, damos o podcast. E nós tornamos as pessoas dependentes de nós. Temos que confiar no potencial das pessoas, principalmente daquelas que carregam consigo nada menos que o mestre dos mestres, o próprio autor da matéria que tanto insistimos em ensinar, o Espírito Santo de Deus. Ele é o autor das Escrituras. Você carrega o maior dos mestres. Ele abre o seu entendimento. O descrente tem a lei gravada em seus corações. Imagine quem tem o próprio Espírito. Tal realidade é o cumprimento de profecias lá de Jeremias, no capítulo 31. Essa é a aliança que eu vou fazer com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, a inscreverei nos seus corações, serei o seu Deus e eles serão meu povo. E pasmem, ninguém mais ensinará ao seu próximo nem a seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior.
E alguns dizem assim, não, isso é uma profecia a ser cumprida lá no milênio, não sei de onde. Não, Hebreus capítulo 8 diz que é agora. Não precisa ensinar. Pode ensinar? Pode. Deve ensinar? Deve. Mas o que ele está dizendo é, se não tiver professor, eles me conhecerão. O ensino da igreja, do seminário, sei lá, do que for, deve ser complementar. Porque senão não cria raízes, cria dependência. O Espírito e a palavra nas mãos do rebanho, estimulado e desafiado ao aprendizado pessoal, é força libertadora, é cristianismo vivo, é palavra encarnada, produzindo frutos de restauração, mesmo longe do prédio, do pastor e do professor. Vocês acreditam nisso? Eu creio. Difícil acreditar, porque você desmonta as escrituras e quebra a importância da liderança. Mas importa que eu diminua, para que Jesus cresça, importa que eu diminua, para que os crentes em Cristo Jesus, como corpo de Cristo, cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. Lá em casa, na intimidade. Por isso, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual. O justo é diferenciado do ímpio no prazer que ele tem de meditar dia e noite. É um encontro, não é um evento. Vamos promover um evento para celebrar o encontro ocorrido durante a semana. Eu não preciso bombear os crentes com louvor, com palavra, com tom de voz, com toda a parafernália. Eles já vêm bombados pela presença poderosa do Espírito Santo na vida de cada um. Aí você celebra, aí o culto vira uma celebração, não uma aula. A raiz ou o alicerce de uma igreja é definido pela relação que seus membros têm com a palavra de Deus e com o Espírito de Deus. Oh, como amo a tua lei, diz o salmista. Eu penso nela o dia todo, não só no domingo. Então a aprendizagem, ela acima de tudo, uma responsabilidade pessoal e ela é relacional. Aprendemos com os que refletem o caráter de Deus. Você aprende na natureza, observando a natureza. O que Deus está me dizendo? Porque os céus declaram a glória de Deus. Romanos 1:20, Paulo diz que os atributos divinos podem ser vistos na natureza claramente. Romanos 1:20. Você aprende com pessoas, na caminhada, no relacionamento, no grupo de relacionamento, na convivência. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é o que eu digo, não é o que eu falo simplesmente, é o que eu vivo. E isto é relacionamento. Se andarmos na luz como Ele na luz está, nós teremos comunhão uns com os outros. Não aqui você não conhece ninguém, você conhece a nuca do outro, o tipo de roupa que ele está vestindo. Mas é na relação íntima da família, da casa, do GR, do grupo pequeno, e que você começa a praticar essa intimidade. Aqui temos a interessante conexão entre luz e comunhão. Comunhão com Ele, comunhão uns com os outros, e aí vem o processo de purificação. Aqui damos um salto da aprendizagem pessoal do um para a aprendizagem relacional, uns com os outros. Aqui se consolida a importância do grupo de relacionamento. Mas a aprendizagem também, ela tem efeito na parceria terapêutica, nos parceiros de oração, nos apoiadores, nos conselheiros, nos confrontadores. Não podemos andar só. Tiago 5,16 diz que a gente deve confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Onde é que acontece isso? Agora há pouco nós oramos por uma multidão que aqui veio, mas que tal orar uns pelos outros, em casa, no grupo menor, no meio da rua, num encontro mais íntimo, nos parceiros, considerando-nos uns aos outros, incentivando ao amor e às boas obras. O aprendizado também acontece no grupo de relacionamento, na partilha, quando nós nos reunimos, não para mais uma aula, não para mais um evento acadêmico. A partilha no grupo é a meditação pessoal de cada um, é o aprendizado pessoal de cada um que é partilhado no grupo. Essa igreja conhece muito bem isso no CR, nos grupos de partilha. Você fala e cala a boca, fala na primeira pessoa, é o seu problema, não é o do outro, você não está passando um sermão. É difícil fazer os crentes velhos fazerem partilha nos grupos de relacionamento, porque eles são preparados para falar, nós, o mundo, vocês, precisamos. Ele lê a palavra de Deus, ele tem uma lição para dar para todo mundo, menos para ele.
Então, nos nossos grupos de relacionamento lá em Fortaleza, cada um fala na primeira pessoa. Deus me falou isso hoje, ontem, anteontem. E isso eu vou fazer a respeito. Cala a boca. Na Bíblia percebemos esses mandamentos que nos ensinam a fazer e o que não fazer. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Sujeitem-se uns aos outros. Não é aqui. Edifiquem-se uns aos outros. Não é aqui. Consolem-se uns aos outros, não é aqui. Cuidem uns dos outros, não é aqui. Confessem uns aos outros, não é aqui. Encorajem uns aos outros, suportem uns aos outros, humilhem-se uns aos outros. Isso não vai acontecer aqui. Sirvam, lavem os pés uns dos outros. Concluindo, time's up, e o avião está decolando. O desafio é que cada crente cumpra e assuma a responsabilidade de buscar e conhecer e imitar o caráter de Cristo. Esforcemos-nos por conhecê-lo. E eu quero que você individualmente saia daqui dizendo: o que Deus me disse com isso tudo? Quantas vezes eu li a Bíblia? Eu li a Bíblia o ano inteiro. Mas cada manhã, como foi esta manhã, é uma busca pela presença de Deus. O que Deus está me dizendo, o que eu vou fazer a respeito. Assuma a responsabilidade do seu crescimento em Cristo. Assuma que vai priorizar um encontro diário com Deus. Você não precisa do evento para que isso aconteça. Você alivia a carga da igreja, a carga do pastor, quando você individualmente tem um encontro com Deus e vem para cá cheio do Espírito, debaixo da mangueira, debaixo de um tapume, em qualquer lugar, não importa onde, como a igreja na China, nos países perseguidos. Assuma que você vai se submeter ao Espírito Santo como seu mestre, para lhe guiar na palavra da verdade. Assuma que você vai compartilhar a quantos queiram ouvir o que Deus tem lhe falado e o que você está fazendo a respeito. Crescimento, encontro, submissão e partilha. E eu me lembrei de uma música que eu não vou conseguir cantar, nem vai dar tempo, e eu vou sair correndo pensando nela. Música do Kleber Lucas: em tua presença, ó Pai, eu amo estar em todo o tempo. Viver cada momento, sentindo, como disse ontem o Gui. É bem melhor viver assim, conhecendo o teu querer, saber como te amar melhor, servindo. Onde isso acontece? Na intimidade, na verdadeira raiz de homens e mulheres que andam na presença de Deus diariamente, em nome de Jesus.